Talvez um pequeno hábito que vai fazer uma mega revolução na sua vida é o hábito de você criar pequenas pistas visuais para o seu dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Então, se você lê alguns livros, desde Sapiens, do Yuval Harari, ou você assistir alguns canais de neurocientistas ou de pessoas que conversam um pouco sobre como a gente evoluiu até chegar até aqui, você vê que o nosso cérebro ele precisa criar atalhos. Então, ele precisa deixar as coisas mais simples de serem feitas para que a gente consiga executar e viver. Então, são vários mecanismos, porque se o nosso cérebro tivesse ativo o tempo todo, ia gastar muita energia, ia gastar muita atenção, e aí isso daí não seria viável. Então, muitas das coisas a gente acaba fazendo meio que no automático. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, que chama Rápido e Devagar, que boa parte das nossas interações no dia a dia, elas são feitas muito rápidas, sem sequer que a gente pense. E quando a gente tenta criar um hábito novo na nossa vida, a gente acaba passando batido por ele. Porque pensa num corre do dia a dia. Pensa que você decide que você vai beber mais água. Quero beber mais água no meu dia a dia. Eu acredito que eu preciso beber aí de 2 a 3 litros por água porque eu não me sinto hidratado. Portanto, preciso beber mais água. Só que você tem a sua rotina corrida, acorda todos os dias às 7 da manhã, você corre para pegar o ônibus, para ir até o metrô, para chegar até o seu trabalho, aí você trabalha bastante com um chefe chato, que cobra muito de você, com altas entregas, altas demandas, trabalha muito, sai do seu trabalho, talvez vá para sua faculdade, chega na sua faculdade, estuda, pega lá sua carga horária, volta para casa, chega em casa, você olha e fala, putz, mano, só parei para beber água uma vez. Por quê? Porque a sua rotina, ela te tira desse pensamento. As coisas que necessitam da sua atenção estão precisando de atenção o tempo todo. E quando você cria pistas visuais para o seu dia a dia, ela vai se tornando um ponto para você se ligar do opa. Ou seja, em vez de você ter um copinho de água pequeno na sua mesa, num canto, uma xícarazinha, você ter uma grandíssima de uma garrafa enorme, faz com que você repare que aquela garrafa tá lá do tipo, preciso beber água. Olha a minha garrafa aqui, olha a minha água aqui como tá. Uma garrafa de uma cor berrante, uma cor que chame a atenção, uma garrafa que você carrega na sua mochila, uma garrafa que você tá olhando o tempo todo. Ajuda muito. Quero fazer academia. Então você deixar a roupa da sua academia separada do lado da sua cama, quando você acorda já olha para a roupa da academia e fala, opa, tenho que ir para academia. Ou carregar na sua mala, ou até mesmo algumas pessoas acabam fazendo, sabe esse plano de fundo do celular? Eles acabam printando o que eles querem fazer, porque toda hora que eles abrem e olham, eles têm um lembrete visual de, é verdade, eu tenho que fazer isso. Eu tenho um hábito, por exemplo, nas minhas abas do Chrome. Então eu trabalho com muita aba aberta. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar minhas abas da direita de coisas que eu estou fazendo e minhas abas da esquerda de referência para as coisas que eu estou fazendo. Vou parecer um pouco psicopata aqui, tá? Mas eu sei que eu não terminei um texto quando a aba dele está aberta no meu Chrome. Então se eu abro o meu Chrome e eu vejo que tem 3 abas de Google Docs aberta, que é a ferramenta onde eu escrevo, por exemplo, esse podcast daqui, é que eu sei que eu preciso terminar aquele texto. Então eu falo, preciso terminar esse texto daqui. Então eu, Então a partir do momento que eu fechei, eu sei que eu não preciso mais escrever aquele texto. Aquele texto está escrito. Todas as ferramentas que a gente usa aqui no manual, eu tento usar sempre por cor, por notificação, para eu sempre poder olhar e ver o status da coisa pela cor. Então vermelho, ruim, amarelo, fazendo, verde, bom. Opa, tá aqui. Tamo lá. Tá aqui. Eu uso ferramentas como Notion, Slack, Trello, todas as ferramentas que eu consigo alinhar, porque essa percepção visual, essa pista visual ajuda muito a gente. Porque você confiar na sua memória de fazer as coisas é a pior coisa que você pode fazer por você. Você confiar que você vai lembrar é a pior coisa possível. Não é à toa que existe uma empresa que ficou milionária, quiçá bilionária, trabalhando com pistas visuais, que é a Post-it. O Post-it nada mais é do que uma empresa que vive às custas de lembretes visuais. A gente cria aqui um papel amarelo berrante, que você cola na beira do seu monitor e você sempre vai lembrar daquilo. E eu não preciso nem avisar vocês que se você tiver lembretes visuais demais, você não vai ter lembrete visual nenhum, né? Então se você tiver muito post-it na sua mesa, trabalhei com um cara que era caótico. Você entrava na mesa dele, ele tinha 50 post-its no computador dele. Eu falava, mano, que porra é esse monte de post-it aí? O cara, pra eu lembrar de fazer as coisas.
Fala, beleza, mas aquela ali já tá atrasado, tá? Ai, não, esqueci. Pô, se o bagulho que é pra te lembrar, você esquece, então a coisa tá errada. Então a gente precisa ser muito econômico nisso, de saber. Então, se entrar no meu computador agora, tem pouquíssimos post-its, o máximo tem 2. Porque eu sei que toda vez que eu olho aquilo ali, eu falo, pô, se tem um post-it aqui, mano, é porque esse bagulho é importante, que eu não posso esquecer. Mas confiar na sua mente, confiar na sua memória, confiar que você vai fazer uma coisa nova, sem ter esse recurso de estar sempre lembrado de fazer ela, é a pior coisa possível. Porque a gente vive no automático. E esse automático é o que fez a gente chegar até aqui, sobreviver, comer, respirar. Você não lembra de respirar. Você respira automaticamente. Você sente fome para poder comer. Às vezes você come e nem lembra que comeu, mas você comeu para te manter. Então esse tipo de coisa faz com que a gente siga em frente. Mas a gente precisa lutar com essa nossa maneira de programarmos a nós mesmos. E no podcast de hoje, a gente trouxe aqui alguns pequenos hábitos que vão mudar a sua vida. Então, prepara o seu post-itzinho, porque eu vou colar em você o pistolado. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Pistolada. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e esse é o formato novo em que nós estamos tentando criar aqui no canal do podcast Manual do Homem Moderno. Esse é o segundo episódio, ainda estamos aprendendo como fazê-lo, mas aos poucos a gente vai criando aqui. A ideia é esse conteúdo um pouco mais longo, um pouco mais conversado. Só a introdução já foi o tamanho de um vídeo inteiro do Pistolada, então a gente quer poder conversar sobre os temas sem pressa, poder conversar com tranquilidade em lugares diferentes. Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir o podcast só em áudio, então a gente consegue acompanhar você no seu dia a dia, na sua rotina, no metrô, no ônibus, e não preciso nem dizer que todo projeto que está começando a caminhar precisa da sua ajuda para poder existir. Então, se você puder deixar o seu like aqui no YouTube, se você puder avaliar esse podcast nas redes sociais, no Spotify, plataformas Apple e tudo mais, ajuda muito a gente. E acima de tudo, se você puder compartilhar esse podcast com alguém que está precisando, vai ajudar demais. Eu não lembro se eu me apresentei, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Edson Castro. Gostaria de te convidar a me seguir nas redes sociais, @EdsonHCS no Instagram, onde eu publico bastante coisa do meu dia a dia, publico algumas dicas também, alguns conteúdos que podem te ajudar aí no meio da sua rotina. E o próximo hábito que eu quero falar para você é o hábito de você evitar a soneca. Você tem que evitar a soneca para ter mais qualidade de vida. Alguns especialistas do sono, eles explicam que quando você começa a enrolar na cama, e eu, já namorei uma garota que ela tinha 5, 6 despertadores diferentes, então tocava 9 da manhã, 9h10, 9h15, 9h20, 9h25, porque ela acordava 9h30. Mas qual que é o problema dessa soneca? Esse sono rápido que você tem, ele não funciona. O nosso sono, ele tem um ciclo claro. E eu quero trazer um especialista em sono pra gente poder falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante pra gente falar. Porque o nosso sono, ele tem um processo e que a gente acha que de dormir a gente já tá descansando. Não. O nosso sono, ele passa por etapas. E cada etapa que ela tá passando, ela tem um propósito. E pior ainda, dentro do nosso sono a gente passa por etapas, zera, volta, até acordar. Então, a gente precisa passar por essa etapa para ter um sono de qualidade. E esse sono curto, de 5 minutinhos, essa sonequinha, ela não traz propósito para o nosso sono. Então esse é um sono que não funciona, ele não é um sono reparador, ele não é um sono que traz energia. Pior, tem algumas pessoas que dizem, alguns especialistas que dizem que esse sono curto, ele acaba confundindo o nosso cérebro e faz com que a gente inicie um processo que segrega todos os neuroquímicos que causam o nosso sono. Ou seja, a gente piora a qualidade do nosso sono tendo essas pequenas sonequinhas. E a gente já começa o dia cansado. A gente tem um sono deficiente. E o sono é uma parada que a gente parou de dar um valor devido a ele. A gente vai dormir só quando está muito exausto, a gente dorme pouco, a gente negligencia sono, a gente inventou a frase imbecil, trabalhe enquanto eles dormem. Não, durma. Durma que você vai trabalhar muito melhor que todos eles. Porque o sono, ele é reparador. O sono é a recarga de energia da nossa vida. Pô, você já deixou um celular carregando 1 hora, 2 horas, 3 horas? Pega ele bateria cheia. Você, perfeito. Já deixou o seu celular carregando 5 minutos? Que ele dá só aquela... Hoje, por exemplo, eu fui sair pra passear com o cachorro, eu tava com 15% de bateria. Eu falei, vou deixar o celular carregando aqui uns 10, 15 minutinhos. Carregou pra, 25, 30%. Pô, passei com o cachorro, em 20 minutos já tava de novo em 15. Eu falei, porra, serviu de nada essa carregada que eu dei. Não serviu. Carregou um pouquinho, mas não ajuda.
O sono é essa bateria longa nossa, que garante que a gente tenha resiliência ao longo do dia, que tenha foco, que tenha disposição, que tenha atenção. Diversos atletas que rendem em alta performance colocam na rotina deles o sono. O sono é importante. Só que você atrapalhar sua rotina com essas microsonecas de 5 minutinhos não vai ajudar. Não vai ajudar. Então, retira a soneca da sua vida. Tem o hábito de tocou o despertador, levanta. Aí, tocou o despertador, levanta. Se possível, pega o despertador, coloca na ponta do quarto. Torne impossível de você não ter que desligar aquele despertador. Deixa ali, ó, na ponta. Você tocou o despertador, fala, filha da puta. Eu tinha muito esse problema e eu comecei a praticar isso. Eu deixava a minha cama, eu tinha uma estante e deixava meu celular na estante. Hoje, eu já consigo deixar meu celular ao meu lado, porque eu já toco o despertador e levanto. Mas antigamente eu tinha que atravessar o quarto para desligar e eu já estava de pé e falava, não, beleza, agora eu vou começar o meu dia. Outro hábito importante para você começar a ter na sua vida, que vai te ajudar demais a você melhorar um pouco alguns processos, é você ser curioso. E o que eu quero dizer com ser curioso? A gente vive a vida muito no automático. A gente faz as coisas e não pensa muito, assim. A gente é muito programado para seguir a vida. Então você trabalha num escritório, você faz as coisas que você precisa fazer, você não pensa muito nisso. O chefe fala, faça isso. Você fala, tá bom. E acaba não pensando naquilo. Vou dar um exemplo de uma redação que eu trabalhei. Eu trabalhei numa redação que as pessoas escreviam ali uma série de matérias, uma série de artigos, uma série de coisas. Beleza. E aí, ninguém nunca tinha olhado para a audiência. Na época, as pessoas não tinham acesso, não eram curiosas, não queriam saber o quanto que as pessoas estavam lendo as matérias. E eu lembro quando eu entrei nessa empresa, eu entrei exatamente para isso, para criar uma cultura de números dentro da empresa, para a gente falar um pouco sobre audiência, sobre alcance, sobre matérias. E aí um dia eu virei para uma menina e falei, não, porque eu escrevi um texto ótimo, um texto incrível, um texto maravilhoso, as pessoas adoraram o meu texto. Eu olhei para ela e falei, as pessoas adoraram o seu texto? Adoraram. Quantas pessoas leram o seu texto? Não sei, mas meus amigos que leram adoraram. Falei, pô, vamos abrir o Analytics, que é a ferramenta que você lê, vamos ver quantas pessoas leram o seu texto. Eu lembro que é uma coisa assim, sei lá, 150. E o mais curioso é que tinha uma outra menina que tinha feito um outro texto que estava bombando. E ninguém falava da outra menina e do outro texto. Então a menina carregava a audiência do site, ela não sabia que ela estava carregando a audiência do site, e uma outra que se vangloriava de ter feito uma coisa maravilhosa, não carregava a audiência do site, e recebeu, nossa, ela é maravilhosa, ela é incrível escrevendo. A gente precisa entender o processo das coisas. Óbvio que às vezes você não vai ter acesso a certas ferramentas, a certos recursos, mas quanto mais curioso você é, mais você entende os mecanismos dentro dos lugares para que você possa crescer dentro deles. Então, você trabalha num mercado empacotando coisas. Beleza, mas o que um caixa faz? O caixa faz isso nesse processo. Beleza. O que um gerente faz? O que um diretor faz? O que essa pessoa faz? Como é que você vira a caixa? Você já perguntou? Você que está num cargo baixo da empresa, já perguntou para um cara de cargo médio, como é que você chegou aí? Muitas pessoas querem trabalhar em empresas grandes. Quero trabalhar na Apple, quero trabalhar na Samsung, quero trabalhar não sei o quê. Mas poucas pessoas sequer tentam entender como as pessoas chegaram lá. Eu vim trabalhar aqui porque eu tenho um network bom. O que é um network bom? Conheci pessoas aqui, conheci pessoas em evento, conversei com as pessoas no LinkedIn. Então foi assim que você chegou aí? Não foi só fazendo a faculdade? Então tá. Eu conversei uma vez com um mano que é especialista em contratação de pessoas. Ele trabalha numa empresa que chama 99 Jobs. 99 Jobs, né? Que é um podcast antigo, nem sei se está aqui, deve estar no outro canal. E o cara falava sobre isso, assim, muitas pessoas sequer entendem quais são os requisitos para certas vagas que eles querem ter, mas querem ter. Porque eles não têm a curiosidade de ir atrás das pessoas. Fala assim, pô, como é que você fez para trabalhar aí? Como é que você entrou aí? É processo seletivo? É indicação? É indicação de quem? Com quem eu converso? Com quem eu falo? O que eu faço? O que eu preciso saber para estar aí? Mas, você está trabalhando, está estudando, está se especializando numa área, quer se formar numa área, quais são os meandres daquela área que você precisaria estudar para crescer? Às vezes não está nem na pós-graduação. A gente faz uma parada, e aí eu acho bizarro. A gente quer que todo mundo entregue pra gente as coisas prontas. A gente quer que a pós-graduação prepare a gente para a vida. A gente quer que a faculdade deixe a gente pronto para a vida. A gente quer que alguém traga a solução mágica pra gente. A gente quer a bala de prata sempre.
A gente quer a cesta de 10 pontos. A gente quer a pílula vermelha. A gente quer tudo que vai tirar a gente daquela realidade que a gente vive. Mas a gente não tem a curiosidade de entender qual que é o processo pra gente chegar lá. Eu lembro de eu ter conseguido uma puta de promoção no trabalho porque eu fui estudar uma coisa que ninguém estudava dentro do jornalismo na época, que era o SEO. E que eu não vou explicar aqui, porque não cabe aqui explicar, mas eu lembro que foi uma coisa que me conseguiu uma vaga na empresa, conseguiu fazer com que eu fosse efetivado, conseguiu fazer com que eu fosse promovido, conseguiu fazer com que eu fosse estabelecido, conseguiu fazer com que eu sobrevivesse a umas 3, 4 ondas de demissão, porque as pessoas olhavam e falavam assim, mano, aquele cara faz um bagulho que ninguém mais faz. Não dá pra gente mandar ele embora. Porque eu tive a curiosidade de estudar uma parada que as pessoas na época não estudaram. Pensa um moleque agora que estudou inteligência artificial, pensa um moleque agora que estudou ChatGPT, estudou programação, pensa essas pessoas que estudaram essas coisas específicas, foram curiosas. Pensa quem foi curioso de entender como funcionava o Bitcoin há 5 anos atrás. Então essa questão nossa da curiosidade, ela desperta na gente essa capacidade de aprender, de entender como funcionam as coisas por trás da cortina. E às vezes você vai entender que você tem a capacidade de fazer a mesma coisa que aquela outra pessoa. Ou que, se eu fizer isso, talvez eu tenha ali o currículo suficiente para fazer isso, eu tenha a capacidade suficiente para isso. Ou no mínimo você tem conhecimento. E conhecimento é bagagem. Te torna interessante, te torna legal, te torna uma pessoa mais comunicativa, mais maneira de se ter por perto. Seja muito curioso. Outra parada que a gente precisa, aprenda a descongestionar o seu ambiente. E o que isso quer dizer? Às vezes você quer trabalhar, só que suas coisas estão numa zona tão grande que você não consegue fazer o que você precisa fazer porque tá tudo na sua frente. Então, eu precisava fazer isso aqui, mas putz, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Putz, meu, o que eu preciso? Cadê o papel que eu preciso? Cadê a parada que eu preciso? Cadê o rolê que eu preciso? Cadê... Você não consegue achar, você não consegue se encontrar. Existem vários estudos também, isso é muito louco, que eles atrelam alguns transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, a ambientes bagunçados. Não que a bagunça cause um transtorno mental, mas pessoas com depressão e ansiedade têm muito mais tendência a viverem em um ambiente bagunçado do que pessoas sem. Porque perde o referencial do que é o controle. Então, ou tá num desleixo de, deixa aí, nada importa. Ou tá no, meu Deus do céu, depois eu arrumo isso, depois eu penso nisso. Não vou pensar nisso agora, mas deixa aqui, depois eu resolvo, tá tudo lê. E essa coisa de excesso de informação, de excesso de coisa, de muita coisa na sua frente, causa um mal-estar na gente. O foco, a plena atividade do foco, ela exige que você tenha limitações de distratores. Para você poder focar em algo, você precisa estar livre de coisas que tirem sua atenção. Então, o Usain Bolt, ele não corria uma prova com o Zap ligado, eu acho. Né? Ele não corria com a notificação torando no iPhone, no Apple Watch dele do puta, minha esposa tá precisando de carne. Pô, será que ela quer maminha ou alcatra? Deixa eu pegar o colchão mole que tá em promoção. Não dá. Ou às vezes você tá fazendo uma coisa, e eu já me peguei fazendo isso, do tipo assim, preciso escrever um texto. Só que, eu vacilei e deixei a aba de e-mail ligada. Mano, eu abro a área de e-mail, começa a pipocar aqui, ó. Pum, bum, bum, bum. Putz. Aí eu abro o nosso comunicador aqui interno, que é o Slack. Puta, tem mensagem. Aí vou resolver. Aí eu lembro que tem que descer no estúdio e pegar uma parada. Desço no estúdio. Quando eu fui ver, passou 1 hora e eu não escrevi o texto que eu precisava escrever. Por quê? Porque eu não consegui descongestionar o meu ambiente. A gente precisa tornar as coisas fáceis de serem resolvidas. Abrir avenidas para nossa performance. Então que tudo aqui me atrapalha, o celular me atrapalha, sai. Eu vou gravar podcast. Vou gravar um processo no podcast, principalmente com um convidado. Aqui eu preciso porque eu tô marcando tempo, mas eu preciso prestar atenção no convidado. Eu preciso ter plena atenção, porque às vezes o cara fala uma coisa tão interessante e eu perdi. Eu posso perder uma pergunta, eu posso perder uma informação, eu posso perder um gatilho para uma outra pergunta, eu posso perder algo que me conectaria com aquela pessoa, alguma coisa que ele falou que é tão pessoal e que é tão pessoal a mim, que seria muito interessante. Esses dias eu tava entrevistando o cara do Meteoro Brasil, eu sempre esqueço o nome dele, o Álvaro, eu sempre confundo. Eu tava entrevistando o Álvaro, e no meio da entrevista ele falou de uma série, que é uma série que eu amo.
E a gente ficou uma cota falando sobre essa série. Porque é uma coisa que eu gosto muito. E aquilo foi muito legal, porque foi um conector pra gente, assim. Tipo, foi, pô, cara, que legal, ó, você gosta disso, eu gosto disso, a gente tem uma coisa em comum. Isso é muito bom quando você tá gravando um episódio de 2 horas com alguém, quando você tá passando 2 horas numa mesa, conversando com alguém. Você mostrar, tipo, olha, a gente tem uma coisa em comum. Isso te atrela, isso faz um rapport com as pessoas. Isso foi importante por quê? Porque eu não tinha chat aberto no meu iPad, eu não tinha mensagem chegando no meu celular, eu não estava preocupado com luz, com som, com não sei o quê. Tinha uma época que a gente gravava aqui que a gente não estava tão bem alinhado assim com as coisas ainda. Então tinha muito problema de microfone, tinha muito problema na mesa, tinha muito problema de coisa rolando. Então eu às vezes estava gravando, mas estava preocupado com o chat rolando, que a gente fazia tudo ao vivo, estava preocupado com a produção aqui, estava preocupado com o microfone e eu não conseguia me conectar com o convidado. Porque tinha distração, tinha coisa congestionando a minha atenção. A gente precisa descongestionar as coisas, tornar as coisas mais claras, mais fáceis. E isso vai ajudar você a ter menos bagunça mental e menos trava mental na sua vida. E aí, óbvio, pô, cada um tem um jeito de se organizar. Eu, por exemplo, quando desenhava bastante, pintava bastante, tinha coisas que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, que zona. Eu falava, não, isso aqui não é uma zona. Isso aqui tá perfeito. É que pra você parece bagunça, mas pra mim tá muito bem organizado. Eu sei exatamente o que cada coisa aqui significa. Então, essas aqui são as obras pra fazer, essas aqui são as que eu estou fazendo, essas aqui são as que estão prontas, essa aqui é minha tinta que eu já usei, tinta que eu vou usar, tinta que eu tô fazendo. Então, tudo tinha uma lógica ali, um processo. E talvez seja um pouco disso que eu tô falando com descongestionar, é você criar os seus processos. Uma regrinha muito boa que eu ouvi uma vez e ajuda muito, chama a regra do minuto. Se dá pra fazer uma coisa em 1 minuto, faz. É isso. Se dá pra fazer uma coisa rápida, faz ela rápida. Então, por exemplo, pô, tô com a louça suja aqui, é um prato e um copo. Cara, se você for acumulando prato e copo, prato e copo, prato e copo, prato e copo, chegar no fim do dia você vai ter 10 pratos e 10 copos, que vai demorar muito mais tempo. Você vai estar cansado, vai querendo ir dormir, vai passar na cozinha pra pegar uma água, vai olhar e falar, puta, tem 10 pratos e 10 copos, mano. Então eu tenho o hábito de sempre que eu tô na cozinha com um bagulhinho, olho pra pia, tem alguma coisa na pia, eu, pô, vou lavar aqui, ó. Prrr, lavou. Ah, eu preciso mandar esse e-mail rápido. Prrr, mandou. Precisa fazer um pix hoje. Precisa fazer um pix pro menino. Mano, ó, passa aqui no endereço. Fiz. Porque eu não vou lembrar disso no fim do dia. Quando, puta, preciso fazer o pix. Ou puta, preciso fazer o pagamento. Puta, eu não quero isso. Isso gera ansiedade. Quanto menos coisas pra gerar ansiedade na nossa vida, melhor. Então, se dá pra você fazer agora, evita que apareça do nada. Evita que apareça quando você tiver um monte de coisa pra você fazer. E às vezes não precisa ser uma coisa que seja de 1 minuto, mas, por exemplo, fim de semestre da faculdade. Todo fim de semestre em faculdade é igual. Repara. Tá todo mundo correndo de um lado pro outro, tá todo mundo desesperado. Por quê? Porque acumulou uns 30 trabalhos pra entregar de uns 10 professores diferentes, e esse vale nota, e tem prova, e tem que fazer aquilo, aí tem trabalho em grupo, eu não tenho um grupo, tem que fazer o PowerPoint, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que, blá, blá, blá. E é sempre o mesmo episódio do Chaves. Todo mundo sabe como vai terminar. Só que 2 meses antes, quando o professor passa o trabalho pra pessoa fazer, a pessoa não faz. Não, eu faço isso aqui depois. Não, eu faço isso aqui depois. Eu faço isso aqui depois. Eu faço isso aqui depois. A gente prefere adiar as coisas e sofrer o estresse de uma ansiedade intensa no fim do semestre do que abrir mão de uma noite, de um sábado, de um domingo, ou uma tarde de um sábado, uma tarde de um domingo, para fazer aquele trabalho para que ele não gere estresse pra gente depois. A gente sabota a nossa saúde mental. O trabalho, ele sempre foi pro fim do semestre. Muitos trabalhos, às vezes, são dados com meses de antecedência, semanas com antecedência. Você teve 4, 5 semanas pra fazer, mas você optou fazer em cima da hora porque você quer sabotar a sua saúde mental. Não é só a faculdade que tá destruindo a sua saúde mental. É você que não tem carinho pela sua saúde mental e não abre mão de uma tarde, uma noite de Netflix, uma noite de barzinho, uma noite de litrão, uma noite de uma cervejada bosta que você vai encher o cu de cana, vai beijar um monte de gente feia que você vai se arrepender depois, vai virar motivo de chacota na sua roda dos amigos pra cuidar um pouco da sua saúde mental no fim do mês. A gente dobra a aposta e paga o preço. Se dá pra fazer, faz antes. Se poupa da ansiedade. A gente já vive num mundo muito ansioso. A sociedade já é ansiosa. A rotina já é ansiosa. É trânsito, é gente, é assalto, é roubo. É presidente da república, é prefeito, é tudo desgraça. É Felipe Neto cantando a desgraça pra gente. A gente pode evitar a ansiedade quando a gente tem o poder nas mãos. Toda ansiedade que você pode evitar, evite. Outra parada pra você ter é propósito nas coisas que você está fazendo. E propósito é você entender por que eu estou fazendo isso.
Eu tava lendo um texto da Monja Coen que me quebrou. Que é um texto que ela falava um pouco sobre o que você quer. O que você quer? A gente não sabe o que a gente quer. Ou às vezes nossa resposta se limita a dinheiro. Que, aliás, muito bom, quero. Se tiver, me dá. Se quiser meu pix, edsonhcs@gmail.com, pode fazer um pix a qualquer momento, tá? Vou adorar receber esse pix. Mas, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Às vezes a gente faz as coisas e a gente não tem propósito naquilo. Então, você faz uma escola, porque alguém te mandou fazer uma escola. Você nem sabe por que você queria fazer uma escola, mas tudo bem, você tem que fazer. Todo mundo tem que fazer escola. E você faz uma faculdade. Por quê? Porque você precisa fazer uma faculdade, né? Todo mundo faz uma faculdade. Eu quero um trabalho, eu preciso de uma faculdade, né? E aí você se forma, e você vai trabalhar. Por quê? Porque eu quero dinheiro. E eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, né? Mas por que você fez ADM? Não, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E o que você quer fazer? Não sei. Por que você está fazendo isso? Não sei. Dinheiro. A gente restringe nossa resposta a dinheiro e a gente perde propósito. A gente não entende porque a gente é tão infeliz. A gente não sabe o que a gente quer. A gente larga, a gente enrola, a gente deixa pra depois. E aí, a gente não entende porque a gente é tão infeliz. Por que você faz o que você faz? Qual é a intenção das coisas que você quer fazer? Qual que é o propósito que você quer? Pô, eu quero casar e ter filhos e ter uma família feliz. Um núcleo familiar sólido. Quero um núcleo de paz, de tranquilidade. Quero poder prover para minha família. O que você precisa para poder prover? Preciso de dinheiro. Preciso de tempo para minha família. Preciso de uma casa aconchegante. Então você já sabe. O que você precisa para fazer isso? Como você vai fazer isso? Você vai conseguir prover para sua família? Passar tempo com a sua família se estiver trabalhando 20 horas por dia? 18 horas por dia? 16 horas por dia? Chegar na sua casa exausto? Ah, eu trabalho muito porque eu quero sustentar minha família. Você passa tempo com sua família? Ah, não, porque eu não tô trabalhando. Tenho certeza que me amo. Não faz sentido, a gente perde o propósito, a gente perde a causa pelaquilo que a gente tá fazendo. E às vezes a gente tá fazendo por fazer. Amo meus filhos, mas não tenho tempo para passar com meus filhos. Trabalho para sustentar meus filhos, mas mal vejo meus filhos. Eu entendo. Faz sentido. Melhor do que um monte de lixo que abandona o próprio filho. Mas seus filhos não seriam mais felizes se você pudesse estar com eles? Se você entendesse o que você está fazendo, como aquilo que você, essa falta de tempo vai, talvez, colapsar as relações depois de um tempo, essa falta de tempo vai fazer falta. Até mesmo no nosso descanso, a gente precisa ter propósito. O que eu tô fazendo aqui? Tô descansando, então descansa. Pô, tô tirando aqui umas 2 horinhas pra relaxar. Tira a porra do celular, vai chegar e-mail, vai chegar do WhatsApp, vai chegar cobrança, vai chegar rede social. Descansa ativamente. Estou descansando, estou relax. Não vou deixar o mundo me atrapalhar. Estou aqui batendo uma bronha, vendo, sei lá, de férias com ex ou qualquer bosta, porque essas minhas 2 horinhas de relaxar. E é nóis, 100% relaxado. Eu de tempos em tempos, quando eu tô trabalhando muito, eu falo assim, não, eu vou separar 1 hora do meu dia pro videogame, porque o videogame me faz mal bem. Então, mano, eu sento, desligo tudo e fico jogando videogame. Pô, hoje eu vou jogar Lies of P por 1 hora e nada vai me atrapalhar o Lies of P. Você não consegue falar comigo. Você não vai falar comigo, velho. Eu tô jogando Lies of P. Quando eu começar a trabalhar, você fala comigo. Por quê? Porque eu tenho um propósito. O meu propósito aqui é passar raiva jogando Lies of P. Acho que ninguém relaxa jogando essa porra, né? Enfim, mas eu gosto de relaxar jogando essa porra. Quando meu jiu-jitsu é uma coisa que eu estabeleci na minha rotina. Cara, quando eu tô no meu jiu-jitsu, eu não falo com ninguém. Então eu tenho 2 horas na minha vida, todos os dias, que eu treino. Ponto. Ah, Ed, mas... Irmão, eu vou treinar. Depois dessas 2 horas, antes dessas 2 horas, eu vou trabalhar. Porque eu tenho o meu propósito, que é treinar. E tá claro, eu entendo, tenho a intenção de treinar, eu tenho a intenção de estar fazendo aquilo. A gente precisa começar a pôr intenção nos nossos atos. Eu estou fazendo isso por isso. Parar de seguir a vida no automático. Quantas pessoas você não conhece que vive a vida no automático? Nem sabe o que tá fazendo, embarrigou uma mina qualquer. E tá cuidando do filho, e não sabe cuidar do filho direito, e aí tá trabalhando, e tá pagando pensão, e tá pagando a pensão porque é obrigado a pagar a pensão, e aí não cuida da criança direito, e não conversa direito com a mãe dos filhos, não conversa direito com a criança, não conversa direito com ninguém. Por que você tá fazendo tudo isso? Sei lá, eu só vim parar aqui. A vida é curta demais pra você só vir parar aqui, velho. É curta demais. É isso. Então a gente precisa ter propósito, intencionalidade nas coisas. Pô, estou indo me divertir, vou me divertir, estou indo curtir, estou indo aproveitar, estou indo viver, estou trabalhando por isso, é isso que eu quero com o meu trabalho. O que você quer com o seu trabalho?
Porra, o que eu quero com o meu trabalho é muito, cara, isso é muito claro da falta de propósito das pessoas. Quantas pessoas não trabalham anos na empresa, não ganham nenhuma promoção e se queixam de nunca terem sido promovidas, de nunca terem crescido, de nunca terem feito nada. Você pergunta, mas o que você fez pra ser promovido? Não, eu trabalhei lá por 6 anos. Ué? Mas é só isso? Será que se não tivesse se movimentado, conversado, estudado, se especializado, feito um network, feito isso, feito aquilo, não teria sido promovido? Acho que sim. Tudo bem que a vida é muito mais complexa do que qualquer pessoa pode explicar no YouTube ou num podcast. Mas a gente precisa de mais propósito nas coisas que a gente faz. E o último hábito, pra gente melhorar muito a nossa qualidade de vida, a gente tem que criar o hábito de falar com as pessoas. Amigos, parentes, um irmão, pai, uma mãe. A solidão, ela emudece a gente. E a gente precisa falar, conversar. Não pelo WhatsApp. O WhatsApp é muito frio, pessoal, não tem carinho, não tem amor. Tem um amigo meu, Daniel, a gente fala bastante por WhatsApp, mas eu sempre faço questão de falar com ele, quando a gente de sair com ele, ligar pra ele. E toda vez que a gente se fala por telefone, a gente se fala por 1 hora. Quando a gente sai, a gente fica horas trocando ideia, conversando, falando da vida, falando de besteira e tal. E é sempre uma experiência muito mais gostosa, que conecta a gente, significativa quando a gente tá no pessoal, do que nisso daqui. E ligar é a melhor coisa possível. Porque você tá falando, a pessoa tá lá com a atenção destinada a você. Ao longo desse episódio, eu falei bastante sobre coisas que atrapalham a nossa atenção, mas em uma ligação, você tá falando com a pessoa, você tá ouvindo. A resposta é imediata. Você não vai parar, fazer uma coisa, olhar o zap, depois eu respondo. E responder amanhã. Por isso a ligação é importante, a videochamada é importante, a conversa pessoal é importante. A gente reclama muito da solidão. A gente reclama da falta de amizade. A gente reclama de estar sozinho no mundo, de não poder ter ninguém, de não confiar em ninguém. Mas a gente busca muito pouco ter o processo ativo na busca pela cura disso. Quanto mais velho a gente fica, pior parece que é fazer amigos. A gente se desconecta das pessoas, a gente não conhece mais as pessoas. Então, o que eu proponho aqui é você se tornar ativo no processo de ter amigos. Pô, tem aquele amigaço seu da faculdade que você não fala há anos, liga pra ele. Mano, amanhã, fala um horário que eu vou te ligar, velho. Que eu tô com saudades, quero falar com você por 1 hora. E vamos trocar uma ideia. E é isso. Não dá pra gente se ver, é difícil se ver, mulher, filho, plano. Então beleza, mano, a gente vai só pro telefone. Tromba os amigos, conversa. Conhecer um cara legal, pô, curtiu o cara, falou, mano, toma um açaí depois do treino. Trocar uma ideia ali. Viu uma roda de pessoas legais na sua academia, viu uma roda de pessoas legais no seu crossfit, chega lá, fala, e aí, gente, tudo bem? Torne parte ativa do processo de você conversar com as pessoas, de você se enturmar com as pessoas. Os homens, eles são ensinados a internalizar os problemas deles desde muito cedo. A gente é ensinado que nosso problema não presta, que o homem é o lixo do mundo e que se a gente falar sobre nossos problemas, a gente é merda. E a gente morre com nossos problemas, a gente sufoca no nosso problema, a gente engasga no nosso problema. A gente se afoga na solidão. E quando você tá passando por um rolê muito intenso, a gente ativa no nosso cérebro sensações de perigo. Então, quando você tá passando por um estresse, por um problema, por uma coisa que você se sente ameaçado, é tipo um animal na floresta fugindo de um predador. Então você fica nesse estado que você libera adrenalina, libera corticoide, libera uma pá de coisa, vai ficando tenso. E esse problema vai ficando cada vez mais tenso. E se só você lida com você mesmo, a gente lida com um processo chamado ruminamento mental, que a gente está ruminando uma ideia tanto, aquela ideia cresce tanto, que a gente cria ansiedades, a gente cria projeções, a gente cria cenários impossíveis. E quando você fala com uma pessoa, a pessoa fala, mano, mas e se for isso? E se ele falar, né, pode ser isso. Na verdade, nem é tão ruim assim quanto eu pensei. Não, mas se tudo der errado, vai acontecer isso. Se tudo der errado, vai acontecer isso. Pode querer. Não, nem é tão ruim assim quanto eu pensava. Tem um estudo da UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, que mostra que falar sobre problemas ajuda a deixar eles menos estressantes. A gente se comunicar, a gente conversar, a gente ter esse elo, ajuda a gente a sofrer menos. Você sofreria menos se você estivesse falando sobre o seu sofrimento com os outros. Olha que paradoxal isso.
Para você sofrer menos, às vezes é necessário você falar sobre o seu sofrimento. É você abraçar aquele sofrimento e conversar com alguém. Óbvio que se tiver ajuda de um especialista, um psicólogo, um terapeuta, vai ajudar muito mais. Mas você compartilhar suas dores com o mundo ajuda muito. Tem uma pesquisa que diz que homens mais velhos, homens solteiros mais velhos morrem mais cedo do que homens casados mais velhos. Então, homens solteiros e separados tendem a morrer antes do que homens que são casados. Tem outra estatística que eu já citei num vídeo que diz que boa parte da população em situação de rua são compostas por homens. Boa parte desses homens foram para a situação de rua depois de terem problemas com a família, com a esposa. Então a solidão, ela tira tudo da gente. Tudo da gente, cara. E a gente tem que lutar ativamente contra a solidão. A gente tem que tomar nas nossas mãos a atitude de ser feliz, de ter uma amizade, de ter uma conexão. A gente tem que lutar todo dia contra o câncer que é a solidão. Principalmente nessa sociedade em que a gente vive. Tá todo mundo muito conectado, todo mundo muito like, muito seguidorzinho e tudo mais. Mas na maioria das vezes isso não quer dizer nada. Liga para as pessoas que você ama. Se conecta com as pessoas que você ama. Se conecte com mais pessoas. Que com certeza você vai ter muito mais qualidade de vida. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada. Valeu.